Você sabia que é muito importante cuidar da saúde bucal dos pets? Tutores precisam adotar cuidados no dia a dia para promover bem-estar e garantir a qualidade da saúde de todo o organismo dos animais. Para nos ajudar a entender a importância da escovação na rotina de cães e gatos e nos ensinar a cuidar da higiene bucal dos nossos pets, eu recebo a Fernanda Costa. Ela é médica veterinária, especialista em clínica médica, cirúrgica e células-troncos em pequenos animais. Fernanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante. Muito importante, né? Já começo te perguntando, os tutores costumam levar os pets a uma consulta com o dentista ou isso é um hábito que precisa ser inserido ali na rotina das pessoas? É um hábito que ainda tem que crescer, né? Alguns tutores já estão cientes da importância, mas ainda tem que ficar batendo na tecla, mostrar a importância aos tutores, para a gente falar principalmente do que pode causar a falta de cuidado, né? Certo, mas assim, Fernanda, eu acho que para o tutor que está em casa assistindo a gente agora, a gente está trazendo esse assunto, né, que nem sempre é tão falado. Talvez vai levantar assim na memória dele, poxa, talvez eu tenha que levar meu pet no dentista, né? Como que esse tutor vai saber se a saúde do pet dele está em dia? Tem alguma forma dele descobrir isso? Como que é? A nossa recomendação principal é um check-up anual. Indo uma vez ao ano para o veterinário, provavelmente vai conseguir saber, né? Mas a gente tem sinais, então o clássico é o bafinho, né? Se o tutor observar que está com bafinho, muito provavelmente a gente já tem que intervir, né? Pode ter aquelas plaquinhas amareladas ou um pouco pretas, e aí isso tudo já é um alerta para a gente ir ao veterinário. O comportamento do animal também pode ser um sinal, um alerta para o tutor? O limiar de dor deles é um pouco diferente do nosso, né? Embora seja um processo extremamente doloroso, eles se acostumam, porque é aos pouquinhos que vai tendo a doença periodontal, né? Raramente a gente tem alterações comportamentais, por isso que o tutor tem que ficar mais atento. Tá certo. Assim, Fernanda, eu não sei, né, se muitos tutores costumam levar os seus pets. Das pessoas que eu conheço, eu até perguntei antes do programa, né, muitas pessoas não levam não, viu? Fala pra gente um pouquinho de quais são as consequências de não cuidar da higiene bucal dos nossos pets. A constituição dos dentes dos pets, ela é muito semelhante à nossa. Então, se não houver o cuidado, inclusive diário, com escovação, vai ter o acúmulo de tártaro, o pessoal conhece como tártaro, é o cálculo dentário. Esse cálculo dentário tende a gerar uma gengivite, que é um processo inflamatório por toda a gengiva, é caracterizado pela linhazinha vermelha, e aí é uma porta de entrada para as bactérias, né? Então pode ter problema renal, problema cardíaco, pulmonar, então são problemas bem graves. E você falou do tártaro, a gente tem algumas imagens, né? A gente vai exibir aqui agora para você comentar para a gente um pouquinho sobre os cálculos. Olha só, ali é o antes e o depois, né, Fernanda? Isso. Ali é um antes e depois de um tratamento periodontal completo. Acima a gente vê principalmente aqueles dentes lá do fundinho com uma quantidade grande de cálculo dentário. E dá para observar acima dos dentes, em todo o contorno, uma vermelhidão. Aquilo é a gengivite, é o que a gente chama de gengivite e que a gente precisa intervir. Embaixo já foi feita a limpeza e polimento de todos os dentes. Sim, tem mais uma imagem e aí eu queria te perguntar uma coisa sobre essa segunda imagem. Existem graus do tártaro? Sim. Vamos exibir a imagem? Aí você pode... Vamos. Olha só. Esse é um grau bem mais avançado, que teve inclusive que fazer a extração de 2 dentes que já estavam, né, bambos, e a gente precisa observar isso. Nesse paciente a gente tem muito mais tártaro, uma gengivite mais importante, teve a extração desses dentes da frente e do outro lado teve também a extração de alguns dentes. Tá certo. E, Fernanda, como que é o tratamento do tártaro? Como que ele é feito? Como que é o processo? Tem que levar uma consulta, isso normalmente alguns tutores ficam um pouco resistentes em relação a isso, mas é um procedimento cirúrgico, né? Então tem que levar a consulta para o veterinário fazer a avaliação se
vai ser uma profilaxia dentária normal ou se vai ser necessário acessar um veterinário que trabalha exclusivamente com essa parte de odontologia, né? A gente faz a limpeza de tártaro, faz o risco cirúrgico, né? Faz a limpeza de tártaro, a gente utiliza esse tipo de aparelho, ele é um ultrassom dentário que tem uma tecnologia semelhante à que é feita com a gente. Esse é um dos mais modernos que a gente tem, faz a remoção do tártaro com ele e em seguida, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o polimento. Porque durante a limpeza a gente cria micro-ranhuras nos dentes e em seguida a gente faz o polimento, a gente utiliza essas tacinhas que são específicas para fazer esse polimento e pasta de dente também própria para o polimento dos dentes. Bacana. E, Fernanda, além da falta da higiene bucal, né, dos pets, existem outros fatores que também podem interferir na saúde da boca ali do pet? Principalmente a alimentação, né? Hoje em dia a gente tem rações que são melhores, todas elas contêm uma substância chamada hexametafosfato de sódio, que também está presente nos petiscos funcionais, e isso ajuda a retardar essa formação, né? Então, assim, as rações que são melhores, que têm uma qualidade superior, normalmente na composição já tem essa substância que ajuda a retardar. E se for uma alimentação natural, que também está muito em alta hoje, é válido acrescentar o hexametafosfato de sódio à dieta para poder fazer esse controle. E você falou de petiscos funcionais, né? Isso. Eu ia te perguntar exatamente sobre esses petiscos. Eles são indicados? Eles não fazem mal para o pet? Você trouxe aqui alguns exemplos? Sim, eu trouxe alguns exemplos. Os cães, normalmente, a gente tem mais facilidade, né? Então, assim, a gente tem vários petiscos e a gente chama de petisco funcional porque eles têm um formato, normalmente, que auxilia na remoção mecânica do tártaro e ajuda a retardar. E a gente tem na composição desses petiscos funcionais também o hexametafosfato de sódio. Então, para os cães, a gente encontra uma infinidade de petiscos e para os felinos, que normalmente a gente tem mais dificuldade de fazer essa higiene, também tem os petiscos funcionais, que tem na composição também o hexametafosfato de sódio. Certo, então a gente precisa destacar mais uma vez, a gente fala muito sobre ração, né? Existem os petiscos indicados para os cachorros e os que são indicados para os gatos. Sim, são diferentes, né? Um felino normal, ele não consegue comer os petiscos que são feitos para cães, por causa de tamanho, principalmente, né? Os dentes dos gatinhos são bem pequenininhos, são bem curtinhos, então eles não conseguem ingerir normalmente esses petiscos e aí eles deixam de ser funcionais. E esses petiscos, né, ajudam também a amenizar o bafinho do animal? Sim. O bafinho é igual eu te falei, ele é um alerta, né? Mas ele é o menor dos nossos problemas. Como eles ajudam a retardar a formação do cálculo dentário, eles ajudam a manter o bafinho mais suave, vamos colocar assim, né? E, Fernanda, para quem está assistindo a gente agora, pensou, agora sim, agora eu preciso cuidar, né, da higiene bucal do meu pet. O que essa pessoa tem que fazer? Qual é a recomendação de cuidados diários, semanais? Como que é? A recomendação é a seguinte: é um animal jovem, filhotinho, já começa. É importante começar os cuidados da escovação desde filhotinhos, né? Tanto gatos quanto cães, eles têm que ser acostumados a ter a boca manejada pelos tutores, porque isso ajuda muito para frente, né? Então pode começar, se for um adulto já, começa com a pasta de dente que tem que ser própria para animais. Começa passando só a pasta de dente, depois que o animal acostumar com a pasta de dente, a gente tem duas opções. Eu particularmente gosto muito da dedeira. A dedeira, ela é macia, ela normalmente não machuca e ela permite um contato mais amistoso, vamos colocar assim, com o pet. E vai devagarzinho, porque ela é bem macia. Se for um animalzinho que já está acostumado, a gente tem a opção da escova mesmo, né? Se for uma boca um pouquinho menor, a gente tem essa parte, que normalmente as cerdas são muito macias. E se for um cão de porte grande, a gente tem esse outro lado que consegue aí resolver. Escovação é diária, né?
eu gosto muito de frisar, não adianta mandar a escova de dente para o banho uma vez por semana ou a cada 15 dias. Isso gera um estresse não só para o animal, mas para o banhista também. Então, a escovação é diária. Não consigo, é um animal idoso, é um animal sistemático. Limpeza de tártaro pelo menos uma vez por ano. Tá? Aí o médico veterinário vai fazer a avaliação e vai verificar se é necessário já a limpeza ou não. E eu imagino que muitas pessoas nem tentam, exatamente por isso que você falou agora. Às vezes o animal é muito agitado, até porque é uma coisa nova para ele, né? De repente você vai querer colocar alguma coisa na boca dele. Tem alguma forma da gente ajudar esses animais a se adaptarem com essa rotina? Tem. Primeiro, a pasta de dente a gente começa oferecendo como um petisco. E aí eles se acostumam ao sabor, à textura da pasta. É a primeira estratégia. Mas nós temos hoje muitas possibilidades. Então tem lencinho umedecido que a gente manda manipular. Então, se for um animal que não tolera nem a escova, nem a dedeira, a gente pode mandar manipular o lencinho umedecido com antisséptico bucal. Existem os sprays que pode ir lá e só jogar na boca. Tem gelzinho, tem líquido que coloca na água de beber deles. Então, hoje não tem justificativa, são muitas opções. Tem muitas opções, Sim. Né? Então, a prevenção, né? A gente sempre fala aqui no programa da importância da prevenção. Seria a indicação, né, para todas as pessoas. Então, qual que é a sua orientação para os tutores, né? Qual que é a frequência de levar o pet numa consulta com um dentista especializado? Como que é essa questão? Anual. Porque essa formação do tártaro, ela depende do porte, da alimentação, da arcada dentária do paciente. Então, os animais de pequeno porte, eles tendem a acumular mais tártaro e a gente precisa intervir em espaços mais curtos. Os animais de porte médio, grande, a gente costuma dar um intervalo grande. Mas aí, com essa avaliação anual, a gente faz o check-up anual e faz a avaliação da saúde bucal. Então, uma vez por ano é um prazo satisfatório. Perfeito, Fernanda. Alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha que vai acrescentar? Não, acho que a gente falou tudo. É prevenção, quando não for possível prevenir, fazer o tratamento e esse controle pelo menos uma vez por ano. Perfeito. Muito obrigada por participar do nosso programa e trazer tanto conhecimento. Obrigada mais uma vez pelo convite.